Fala galera do oitavo ano, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Estamos bem? Bem tranquilos? Vamos lá, nós vamos agora, esse é um vídeo pós-avaliação, né? A gente não tem muita coisa para discutir porque o nosso material já fechou, né? A gente já fechou a apostila do terceiro bimestre. Eu quero fazer um comunicado que alguns alunos não me entregaram. A maioria me entregou a avaliação, mas teve gente que não me entregou o trabalho, nem o primeiro nem o segundo trabalho, né? As notas já foram enviadas para Claudinha, né? E aí, quem não me entregou tem que negociar com ela, perguntar para ela se pode entregar, porque eu, por mim, não entregava, porque o tempo já passou, né? E seria injusto com quem entregou. Teve gente que entregou todos os trabalhos, teve gente que não entregou. Eu acho que seria injusto com as pessoas que entregaram, mas aí é uma discussão que tem que ter com a escola. Eu só cumpro ordens. Então, assim, eu quero dizer que, assim, eu fico muito preocupado, porque, assim, a gente passa os trabalhos e as pessoas, elas não entregam. Então, assim, esse vídeo não vai ser um vídeo muito longo, porque a gente não tem muita coisa para discutir, né? Mas mais para a gente poder falar. Então, e aí é dentro de uma discussão de acrescentar para a aula um texto complementar. Tanto eu fiz isso com o sexto, como eu fiz com o sétimo, e agora eu vou fazer com vocês. E aí, como o nosso tema foi barroco, eu trouxe uma discussão que todo mundo fala muito, que é a comédia dell'arte, né? A comédia dell'arte, ela vai acontecer dentro desse período, do período do barroco, né? Um teatro chamado comédia dell'arte, né? A primeira companhia de comédia dell'arte foi registrada em 1545, no século XVI, na cidade italiana de Pádua, né? Então, o teatro que a gente está discutindo agora é um teatro feito, mais uma vez, pelos italianos, numa proposta de convencer as pessoas a voltar para a igreja, a ter uma relação muito dentro do contexto contra a reforma, porque ele acontece dentro dessas questões. Então, a primeira companhia de comédia dell'arte foi registrada em 1554, na cidade italiana de Pádua. Eles se definiam como vendedores de comédia, né? Era uma forma de trabalhar com uma ideia de comédia, trazer uma sátira à sociedade através disso. Dispostos, o que eles faziam? Eles viajavam de cidade em cidade, oferecendo a sua mercadoria. Era uma arte que eles levavam, era um teatro feito na rua, onde eles ofereciam, baseado em comédia, essa característica dentro da construção específica do pensar arte e comédia. As companhias de comédia dell'arte costumam se apresentar nas praças, sobre uma carroça, tá? Os atores, acompanhados de música, acrobacias e máscaras, tomavam a cena, representando personagens caricaturais ou grotescos, né? Que compunha uma comédia vigorosa e praticamente improvisada. Essa coisa da caricatura, do caricato, ele tem a ver com o improviso, né? Então, é uma arte muito improvisada que vai acontecer nesse período do barroco, né? Terminada a encenação, os comediantes coletavam as moedas, né, oferecidas por seu trabalho e partiam em direção ao palácio. Eles chegavam numa cidade, faziam a peça em praça pública e depois ia ao palácio. Lá, os nobres aguardavam eles, ansiosos, e ofereciam mais moedas. Então, a comédia dell'arte era uma forma, a gente chama de teatro mambembe hoje, que é um teatro que é feito na rua, em praça. Esses espetáculos de praça pública, de apresentação de praça pública, feito em praça pública, tem a ver com um dell'arte, que é uma coisa feita em praça pública. Então, eles, além de apresentar para os pobres, para as pessoas mais inferiores, eles também apresentavam para os nobres, né? Rapidamente, o fenômeno se espalhou e por quase toda a Europa, cidades e cortes recebiam visitas de companhias italianas de comédia de improviso. Para conquistar tanto
a gente do povo como os nobres, os enredos que tinha nas peças tinham de ser maleáveis, tá, gente? Tinha que ser enredos muito maleáveis. Eu estou acompanhando aqui a leitura, muito maleável, o resumo que eu fiz, né? Permitindo adaptações. Era imprescindível, portanto, a capacidade de improvisação. Então, assim, era um teatro que estava voltado para a improvisação, né? Era uma forma, eles não tinham um texto escrito, tinham um tema e a partir desse tema eles discorriam uma linguagem e um diálogo. Os personagens evocavam figuras típicas da sociedade e cada ator se especializava em um deles. Então tinha, naquela cidade tinha um rei X, tinha um padre X, tinha um cobrador de impostos X. Então cada ator se especializava sobre sobre aquela figura. Era um teatro da realidade. Eu costumo dizer que a comédia dell'arte é uma novela, né, que vai contar a realidade daquele espaço, né? Então viviam desses personagens. Os personagens eram tipos populares que viviam longe da vida palaciana, se expressavam no palco com vozes cômicas, posturas deformadas, canções e tiradas espirituosas. A fim de manter um mínimo de ordem, os 8 ou 10 atores de cada companhia combinavam um roteiro básico em comum. Tá? Porque tinha um roteiro básico em comum. Nele estavam resumidas as cenas que compunham a trama e cabia aos atores recheá-las com improvisos. Eles diziam, agora vai acontecer uma cena em tal lugar. Então ali começava o improviso. As tramas giravam sempre em torno de temas simples, né? Como sátira dos costumes das pessoas, velhos apaixonados, servidores malandros, maridos traídos, por aí. Isso tem a ver com novela mesmo, tem a ver com novela. A gente costuma dizer que as novelas, as séries, os filmes, eles vão partir da comédia dell'arte. Não é porque era comédia que era engraçado, não era tão engraçado assim. A sátira, ela não é engraçada. Se você pegar, por exemplo, vamos dar um exemplo de uma Zorra Total, ou de alguma piada, ou melhor, de um Porta dos Fundos, eles estão utilizando a comédia como uma ferramenta, mas eles estão fazendo questionamentos da sociedade. A gente acha que o drama e que o documentário às vezes é muito mais sério, mas muitas das vezes uma comédia ela vai trazer uma discussão muito mais aprofundada de um problema específico que a sociedade passa. Então a gente tem uma ideia muito divertida da comédia, só que a comédia não é algo tão divertido quanto se parece, né? Então eles vão trabalhar com esses costumes e vão também trazer encenações, números prontos. Eles vão ter números prontos também, truques, efeitos, piadas, tudo eles vão ter dentro desse contexto de fazer a comédia dell'arte. O eixo principal das apresentações eram as situações produzidas pelo Zani. Quem eram os Zani? Os Zanis eram criadores provenientes de Bérgamo, eram caras que criavam essas comédias. Alguns eram espertos e ardilosos, outros bonachões, que são debochados, e estúpidos, outros eram grossos. Então você vai ter Zani de vários jeitos. Você vai ter peças que vão discutir coisas de esperteza, de malandragem, de coisas que são debochadas e de coisas que são de pessoas grosseiras, né? E estúpidas. Por isso, costumava aparecer em duplas. Sempre aparecia em dupla. Ou parecia um esperto discutindo ou encenando com um bonachão encenando com um estúpido, e assim por aí. Eles nunca apareciam sozinhos, era sempre em dupla. Então, os diálogos... Vamos lembrar... As novelas, os filmes trabalham com isso. Sempre o diálogo, a maioria das vezes, um é o grosso, outro é o mais calmo. Um é mais engraçado, outro é mais contido. Essa ideia dessa dualidade, dessa dicotomia, tem a ver com essa questão do barroco. É aí que entra a ideia do barroco na comédia dell'arte. Professor, tá falando de comédia dell'arte, mas o que tem a ver com o barroco? Porque o barroco quer trazer pessoas para a igreja católica. Tá aí a ideia da dicotomia, a ideia da bipolaridade, a ideia do bem e do mal, a ideia do certo e do errado, a ideia do que eu faço está correto, o que você faz está errado, o que você tem está certo, que isso é uma característica que o barroco trouxe para resgatar as pessoas do Renascimento. Então, a comédia dell'arte,
ela vai entrar com essa característica. Então, vai ter sempre o ignorante discutindo com o calmo, sempre o bonachão discutindo com o ardiloso, fazendo diálogos para ver quem é o que está mais certo, porque a gente caminha nessa dicotomia do céu, do inferno, do correto e do errado. Então, professor, mas você está falando de comédia dell'arte, o que isso tem a ver? Tem a ver muito, porque ela foi um elemento de fazer as pessoas pensarem que elas estão no meio de uma dicotomia, né? Então, eles faziam figurinos mesmo, trabalhavam com barba mal feita, chapéu de abas largas, traziam espada, as espadas eram feitas de madeira para fingir que estavam se matando, se deformando, e as vítimas de sua sátira e trapaças sempre foram os senhores, né, os encabeçados por dois personagens, que são os Pantalones e o Dottore. Vou mostrar a imagem do Pantalone para vocês. Assim, ó, isso aqui é o figurino de um Pantalone. Ó. Né? O Pantalone era um mercador de Veneza rico e avarento, que representava a burguesia. Às vezes representava um pai avesso à ideia de consagrar o amor dos jovens. Outras vezes, um velho apaixonado que, incapaz de consumar seu amor, acaba sempre sendo ridicularizado. Outro personagem que sempre tinha era o Dottore. Ó, esse personagem aqui. Quem eram os Dottores? Os Dottores, por sua vez, eram os sátiros, satirizavam eruditos da época. Vindo de Bolonha, onde ficava a universidade mais antiga da Europa, era pedante, afeito aos discursos verborrágicos, sem conteúdo. O que vão pensar? Os Pantalones eram os considerados os bobos, e os Dottores eram considerados os espertões. E aí está a questão da dicotomia. Está a questão da dicotomia dentro desse processo do barroco. Para finalizar, a comédia dell'arte fazia sucesso entre as camadas populares, das quais tirava seus personagens e situações, mas era o mecenato de nobres poderosos que garantiam a sobrevivência do empreendimento. Olha bem, isso é muito importante. Os nobres, né? Quem vai ser os mecenas da arte renascentista? Os burgueses. Quem vai ser os mecenas da arte barroca? Os nobres. Então, os nobres vão investir na comédia dell'arte. Então, essas companhias não mediam esforços para fazer o seu trabalho, porque elas eram patrocinadas pela nobreza. Longe de contestar a sociedade de sua época, com suas sátiras, os comediantes agradavam em dizer que estavam do lado do rei. Precisavam consolidar seu ofício e sua mercadoria. Graças à insistência de companhias, esse gênero teatral ecoa até hoje. A comédia existe até hoje. Aqui no Brasil, por exemplo, nosso carnaval conta com 3 de seus personagens importantes da comédia, derivados do Zani e das Servettes, que é o Perrault, o Arlequim e a Colombina. São personagens, o Perrault do carnaval, o Arlequim e a Colombina são personagens da comédia dell'arte de Zani das Servettes. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Isso foi um texto complementar para a gente entender que essa luta ainda dicotômica existe, e daqui a pouco a gente se encontra na nossa aula Tira Dúvida para discutir algumas coisas. Beijo, até daqui a pouco.